Então, o quanto de água que a gente tem que beber durante o treinamento, isso vai depender de alguns fatores, tá? Então, clica no gostei, se inscreve no canal. A gente já falou sobre esse assunto aqui, ó. A água melhora a performance, então melhora o seu resultado. Então, se preocupe sim com a água, tá? Leandro, queria entender mais sobre isso. Lembra de procurar Leandro Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida. Bom, vamos começar do começo. É preciso tomar água antes do treinamento? Como a gente falou aqui, se você vai desidratado treinar, você vai perder performance. Então, sim, é necessário que você se hidrate antes do treinamento, mas não necessariamente imediatamente antes, né? Tudo que você faz durante todo o seu dia vai ter um efeito de empilhamento e é relevante para o seu treinamento. Então, é interessante a gente chegar hidratado para treinar e não necessariamente tomar um galão de água antes de ir para o seu treino, tá? Lembrando que água é sempre da Purifique, que é um filtro que tem uma extrema qualidade, a água é gostosa, fica mais barato que ficar comprando galão, mais prático e dá pau na concorrência em termos de valor, tá? Dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Quanto de água eu devo beber então, Leandrão, nas últimas 24 horas antes do meu treino, já que tem esse efeito de empilhamento, tá? Algo próximo a 35 a 50 ml para cada quilo que você pesa. Ou seja, se você pesa 100 quilos, você deveria beber mais ou menos por dia entre 3,5 litros a 5 litros de água. E aí, as pesquisas mais, né, vamos colocar assim, mais badaladas, é ótimo esse nome, adorei, vou usar mais. Mais ou menos 500 ml 2 horas antes do treino. Lembrando que se você faz uma refeição líquida, isso pode contar. Por exemplo, tem aluno meu que acorda às vezes muito cedo e vai fazer um shake pré-treino de whey, malto, leite desnatado, aveia, sei lá, banana. E aí ele coloca água. Essa água já está sendo computada. E tomar a água durante o treinamento. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer um pequeno parênteses. Existem treinamentos, eu posso passar um treino para um aluno meu da consultoria de 40 minutos? Beleza. 50 minutos? 1 hora? Tá. Costuma ficar mais ou menos nesse tempo, mas não vai passar muito disso. Agora, existem treinos de outras modalidades, sei lá, arte marcial, futebol, ciclismo, maratona, que são atividades de 2, 3 horas às vezes treinando, ou, né, não é treino, é realmente uma competição. Então, essas atividades abaixo de 1 hora, se você está bem hidratado, você nem precisa beber água, certo? Tem gente que às vezes vai treinar, principalmente perna, né? E eu tenho esse relato de alunos da consultoria, eu fico meio enjoado e tal. Galera, não precisa tomar água durante esse treino, você pode tomar só um pouquinho. Por quê? Porque normalmente vai durar o treino de 1 hora. Agora, quando passa de 1 hora, o ideal seria mais ou menos, é que depende da quantidade que você transpira, etc. Mas mais ou menos 500 ml por hora. Leandro, você bebe água durante o seu treino? Sim, para quem me vê treinando lá na academia, inclusive se me vê treinando lá, pode me dar oi, fica tranquilo. Vamos tirar fotinho e vamos conversar rapidinho para não atrapalhar o treino do professor, que ó, já estou com dificuldade de crescimento, como você está vendo. Eu bebo 1 litro de água durante o meu treinamento. Isso não me atrapalha, eu tenho esse hábito, eu gosto, eu me sinto bem. Mas não é uma necessária obrigação, não é mesmo, Floquílios? Ah, meu cachorrinho hidratado, vem aqui, lindo. Vem cá, cachorrinho da hidratação. Muito bem, querido. Quando eu vou dar uma passeadinha com o Floquinhos, eu levo uma garrafinha de água portátil para ele tomar a aguinha dele, que ele põe a língua para fora. Bom, então, passada, né, de 1 hora de treino, a cada 1 hora, mais ou menos 500 ml de hidratação. Seria o ideal. Mas, mesmo assim, você pode terminar essa atividade um pouquinho desidratado. E tá tudo bem, isso faz parte. O que você tem que cuidar é o seguinte. Eu respondi isso até outro dia lá no Instagram, na caixinha de perguntas que eu abro todo dia, hein? Me segue lá e me manda sua dúvida, @LeandroTwin. Como que é feito isso a nível, vamos colocar, teve um jogo da Copa do Mundo. Inclusive eu tô gravando esse jogo antes da Copa do Mundo. Escreve aqui quem ganhou a Copa. Eu acho que foi o Brasil, será que eu acertei? Vamos descobrir. É feito dessa maneira, tá? Pesa-se o indivíduo antes da atividade e depois da atividade. E não estou falando só de esporte, não. De repente você vai ver um show da Anitta, né? Ela pode se pesar antes de apresentar o show e depois. O quantos quilos ela perdeu ali? Ah, ela perdeu 2 quilos fazendo um show. A gente sabe que desses 2 quilos, provavelmente quase tudo é água, né? E se não for, a gente arredonda. Então, se ela estava pesando, sei lá, 65 quilos e depois está pesando 63, isso quer dizer que nas próximas 8 horas eu tenho que dar para ela 2 litros de água, porque foi mais ou menos o que a gente estima de perda. Então, vamos supor,
você está fazendo uma atividade, aí você está mandando água, mas você está transpirando. Às vezes você mais transpirou do que perdeu água. Tudo bem, no final da atividade você vai ver o quanto deu de diferença e vai carregar isso nas próximas 8 horas. Quando às vezes é uma diferença muito pequenininha, deu meio quilo aí, isso é tranquilo, porque você já vai continuar bebendo água mesmo, você vai terminar o seu dia bebendo bastante água. Agora, quando é uma coisa a mais, assim, muito severa, né, às vezes uma atividade muito comprida, 3, 4 horas, a gente fortalece um pouquinho mais. Agora, será que vale a pena mandar alguma coisinha a mais, né, uma suplementação intra-treino para musculação, para essas outras atividades para melhorar a performance? Pessoal, é interessante esse assunto e sim, temos algumas coisas a mandar. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.